trocando em miúdos, no linguajar da Camila, como eu falo sempre, eu entendi num determinado ponto ali, fazendo o Terço da Misericórdia todos os dias, que eu precisava me reconciliar com a minha história, me reconciliar com a minha vida e entender que tudo aquilo que eu tinha vivido estava de alguma forma também me preparando para tudo aquilo que sou, para tudo aquilo que faço. Mas, veja, o terço da misericórdia na minha vida foi um processo de transformação dessa ferida. Eu não, se você me perguntar, falar assim para mim, Camila, mas você que é psicóloga, você que é terapeuta, o que que você atribui, né? Como é que você pode dizer sobre isso que te aconteceu? Como é que você pode explicar essa organização interna? Foi porque isso facilitou a sua terapia? Foi uma intervenção específica da sua psicóloga que te fez perceber isso? E aí, gente, eu vou falar uma coisa assim muito profunda para você, que é: existe um lugar que psicólogo nenhum pode ir. Existe um lugar que terapeuta nenhum, que técnica nenhuma pode ir. Existe um lugar que médico nenhum pode ir. Por mais que ele tenha especializações, doutorados, residência médica, especialização clínica nos Estados Unidos, existe um lugar específico de uma ferida emocional que esse lugar ele só pode ser acessado por Deus, por algo maior dentro da tua história. Esse lugar é um lugar extremamente subjetivo, que não tem como a gente querer nomear isso só por processos humanos. Eu acho que o profissional da saúde, a pessoa que é uma estudiosa e que briga com esse lugar, vai perder. Porque existem alguns mistérios, existem alguns movimentos que a gente não consegue mesmo colocar em palavras, não. A gente não consegue nomear, a gente não consegue mensurar. Mas eu fui entendendo que existe um lugar específico, sabe? Que esse lugar, ele precisa ser trabalhado espiritualmente dentro da nossa fé, para que a gente possa entender do que se tratam as nossas próprias dores. Então, veja, uma coisa é a gente nomear uma dor emocional, é a gente entender onde ela surgiu, é criar uma hipótese terapêutica para trabalhar, criar habilidades emocionais, né? Para essa questão emocional que a gente traz. Uma coisa é a gente fazer isso, e em terapia a gente pode fazer isso, em terapia a gente pode desenvolver habilidades emocionais, né? A gente tem hoje alguns modelos de terapia que são ali extremamente conceituados, recomendados, que inclusive são mais bem recomendados do que se a pessoa tomasse uma medicação, né? Então, a TCC traz isso para a gente com pesquisas muito robustas, né? Com estudos, dados científicos muito, muito robustos, mas isso é até onde a ciência pode ir. Então, quando a gente chega nesse nível de jogo, e eu acho que todo mundo deve chegar nesse nível de jogo, que é tentar tudo. Todos os processos terapêuticos, abordagens terapêuticas possíveis, medicações, troca de médico. Eu acho que a gente deve tentar tudo mesmo. Só que a gente não deve se perder desse lugar. Qual lugar, Camila? Do lugar da percepção de que já tentamos muito e ainda não conseguimos o que queríamos. Ainda não estamos confortável, ainda não estamos em paz com aquilo que estamos procurando. Então, quando você percebe assim, mas eu já trabalhei demais uma situação difícil aqui que eu tô vivendo na minha vida, eu já trabalhei demais, não tem mais para onde ir. Sim, fato. Você pode não ter mais para onde expandir no entendimento daquela situação. Muito comum isso. Eu estava vivendo exatamente esse momento. Eu já entendia todas as dinâmicas de lealdade, de identificação, como eu ensino dentro da escola sistêmica. Eu já sabia identificar minhas alianças emocionais que eu tinha feito com mãe. Tudo eu já sabia. Então, eu não tinha muito mais para onde expandir. Por isso que eu comecei de fato mesmo a adoecer, porque eu já não tinha mais capacidade cognitiva para compreender algumas coisas, né? Ficou a tristeza do processo. Então, a gente não pode se desviar dessa percepção de que eu já tentei de tudo, talvez eu esteja precisando dar um espaço no meu coração para algo maior trabalhar junto comigo. A gente não deveria se desviar dessa percepção. Então, com o Terço da Misericórdia, eu fui entendendo o que essa ferramenta da Igreja Católica
é para nós, né? Trazida por Santa Faustina, o que essa ferramenta é para nós. Por quê? Quando estamos fazendo o terço da misericórdia, nós não somos capazes de mensurar onde que a misericórdia divina pode atuar na nossa vida. A gente não é capaz de mensurar isso, porque nós somos seres com condições limitadas. Mas aquele que nos gerou, que autorizou nosso processo evolutivo e que conhece nossa história, autor da nossa história, ele sabe onde que aquela misericórdia divina, uma vez invocada, uma vez pedida com fé, né? Uma vez em comunhão com a nossa história, ele sabe onde que aquela misericórdia divina pode ir, que talvez a gente não saiba aonde ir.